Ele deu algum problema, aí ele desceu do carro e tava empurrando o carro sozinho. Tava sozinho empurrando o carro, tadinho. Aí ninguém ajudava ele. A gente vai na farmácia 24 Quer horas. desbloquear? Calma, minha vida. A gente vai lá comprar seu picolé, a gente vai na farmácia 24 horas. Agora nem me abraça mais, nem me abraça. Sai pra lá, caralho. Eu não quero abraço, não. Eu não consigo fazer um baby. Você gosta de namoro? Eu vou contar pro seu pai que você namora. Aproveita e fala que é com cor. Vamos dar a primeira mordida no nosso morango do amor. Tô com vontade de chorar.